Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo da série Trader Decisivo. Na verdade é o nosso último vídeo dessa série. Se você já chegou até aqui, você já mostra que tem uma boa vontade, que já tem uma expansão de consciência bem ampliada. E hoje nós vamos te mostrar de fato como ser um trader decisivo. Vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, o que vem a ser um trader decisivo? Trader decisivo nada mais é aquele tipo de trader, aquela pessoa que entra no mercado e já está sabendo o que faz, já não liga para as perdas e também já não liga tanto assim para os lucros. Eu não falo ligar dizendo que você não comemora os lucros, eu falo ligar em relação a que ele não vê vantagem em ficar ansioso pelo próximo dia para bater a meta de novo, porque o sentimento de ansiedade faz com que a gente, além de dar entradas erradas, além de dar entradas que não seriam no momento ideal, faz com que a gente se perca e em dias de prejuízo a gente tente recuperar, porque nos dias anteriores batemos a meta. Então, a primeira coisa que você deve fazer para ser um trader decisivo é você ter uma margem, ter uma reserva, ter uma fonte de renda. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma mentalidade já formada sobre os prejuízos que o mercado pode lhe causar. Porque nós sabemos que uma fonte de renda variável, ela não vai ser nunca especificamente um valor X, por exemplo, R$3.000. Não vai ser. Vai ter meses em que você vai sair no lucro, vai ter meses que você vai fazer um bom lucro e vai ter meses que provavelmente você saia no prejuízo, saia no negativo. Então, para você ser um trader decisivo, para você ter como viver do mercado, você primeiro precisa ter uma fonte de renda. Então muita gente vem para mim e fala: rapaz, eu vou largar o meu emprego e vou entrar nesse mercado. Não é bem assim. Você largar o seu emprego, para você largar a sua fonte de renda principal no momento, você precisa ter a consciência de que tudo o que você está fazendo nesse momento já não é mais suportado pelo seu emprego. Por exemplo, vamos supor que você tem um emprego de secretário e você desenvolve a habilidade de trabalhar com marketing digital. Bom, vai chegar uma hora em que o seu emprego de secretário não vai mais suportar a sua presença ali, porque você vai dar mais atenção ao seu negócio, que provavelmente vai estar lhe gerando mais renda. Então, é a partir desse momento em que a nossa consciência tem que se abrir para saber pesar as coisas, colocar as coisas na balança e dizer: tal coisa agora já não serve mais para mim. Então a primeira coisa é você ter uma fonte de renda. Você tendo uma fonte de renda e tendo uma margem, uma reserva para alguma necessidade, você já consegue colocar dinheiro para viver no mercado. Então você precisaria aí de pelo menos uns 3 ou 4 meses de contas fixas pagas, né, para você entrar nesse mercado, porque você vai colocar dinheiro que você pode perder. Vamos supor que você receba, em média, R$2.000 por mês. E que as contas fixas da sua casa, do seu cartão de crédito, enfim, do mês a mês, te sobre ainda R$400. E aí você vai e coloca esses R$400 na corretora. Tudo bem, você já pagou suas contas, mas e as suas necessidades do dia a dia? Alguma lazer, algumas coisas que vão colocar pressão em sua cabeça para que você não perca aquele dinheiro. E quanto mais pressão a pessoa recebe, mais ela fica insegura. E insegurança é uma das coisas que a gente viu no decorrer dessa série, que vai de encontro com um mindset de sucesso. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é ter uma fonte de renda. Ter uma fonte de renda, começa a separar uma parte desse dinheiro para que você tenha uns 2, 3 até 4 meses de contas pagas para frente, porque aí você já começa a trabalhar uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de sucesso, onde você já não vai ter tanta pressão assim. Se por exemplo você pega R$1.000 e coloca dentro da corretora, você sabe que esse dinheiro vai render, mas você não precisa fazer ele render imediatamente. E falando imediatamente, essa é o segundo ponto do trader decisivo, é o segundo ponto para você se tornar um trader decisivo. Não seja imediatista. O mercado não tem a obrigação de lhe pagar, você não trabalha para o mercado, você trabalha no mercado. Então, se você tem aquele planejamento de fazer, por exemplo, 50% ao mês, cara,
Se você colocar isso na sua cabeça como pressão, porque você precisa para pagar alguma coisa, para satisfazer alguma coisa, quitar algum encargo, você vai acabar, na maioria das vezes, não fazendo o que você precisa. E isso eu digo por experiência própria. Então, coloque no mercado aquilo que você pode perder e não seja imediatista. Não sendo imediatista, você vai trabalhar a médio e longo prazo e assim você vai começar a ver os lucros. E vendo os lucros, você vai começar a enxergar e a entender que o mercado só vai lhe pagar, só vai lhe render a médio e longo prazo. Possa até ser que no primeiro mês você saia no lucro. Por exemplo, eu comecei no início do ano passado e em R$ 100 eu fiz R$ 1.000 no mês. Só que no outro eu já tinha perdido muita coisa. Então, entenda uma situação. Mesmo que você saia no lucro no mês e com um bom lucro, no outro mês você vai estar com uma programação na sua consciência de que você sempre vai ter lucro. Então, nos dias de prejuízo, você vai tentar recuperar. Não sendo imediatista, entendendo os dias de lucro, entendendo os dias de prejuízo, você vai, a longo prazo, a médio e longo prazo, fazendo lucro, fazendo gordura. E aí você vai separar, você vai entender naquele momento o que vai ser banca para investir no trade e o que vai ser lucro. Ok? E aí vem a terceira parte do trader decisivo. Não gaste os seus lucros. Poxa, mas eu estou trabalhando tanto, estou estudando, estou me dedicando para não gastar os meus lucros. Tenha um mindset de sucesso. Lembra da aula anterior, da penúltima aula, em que eu disse o seguinte, que a sua mente vai criar vários braços para criar fonte de renda. Então pense em mais fonte de renda. Quando você receber o lucro, por exemplo, das opções binárias, do Forex, do trader na bolsa, enfim, quando você receber esse lucro, pense em multiplicar os ganhos. Comece investindo e fazendo investimentos conservadores. Investimentos conservadores em fundos imobiliários, em ações que têm uma boa liquidez e vá construindo patrimônio líquido. Não se apeguem ao fato de tal ação ou de tal fundo descer, perder um pouco de seu valor de mercado. Se apeguem ao fato de você comprar essas ações para se tornar sócio dessas empresas. Eu não digo sócio de que você vai poder entrar na mesa de reunião e tal. Não, eu digo em receber dividendos. Certo? Fundos imobiliários e ações que têm uma boa margem de liquidez fazem com que você receba dividendos, certo? E a taxa Selic de hoje não garantem quase nada a vocês se forem investir em renda fixa, como CDB e poupança. Então, parte desses lucros que você obtém do trade, você já reinveste. É uma fonte de renda passiva, você vai colocar e o dinheiro vai começar a trabalhar para você. Lembram das aulas de mentalidade de sucesso? Lembram do trader decisivo lá onde eu falei do mindset de sucesso? Você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Comece a investir nesse tipo de renda. Então comece a pesquisar e a procurar cursos que falem sobre investimento de renda passiva, para que você construa um patrimônio líquido, para que daqui a 5, 6 anos você esteja muito bem de vida. Um trader decisivo pensa dessa forma. Um trader decisivo pensa dessa forma por quê? Porque você vai ter margem para pagar as suas dívidas no decorrer dos outros meses, porque você vai ter uma fonte de renda passiva e porque você vai ter a sua banca para operar ali, certo? Então, você tendo lucro, uma parte, né, na verdade, do seu lucro já vai para a sua banca, porque aí você gradativamente vai fazendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e pensem sempre em porcentagem e não em quanto você ganhou, certo? E você vai ter também os investimentos em renda passiva, ok? E aí, no decorrer do período, você pode ter outros tipos de ideias, como, por exemplo, montar um negócio físico, ou montar alguma coisa para vender na internet, enfim, vários outros tipos de fonte de renda para que você não dependa única e exclusivamente do mercado financeiro. Vai que você está estudando aí muito assiduamente para viver de opções binárias e de Forex e daqui a algum tempo esses mercados não existam mais. É bem improvável, mas pode acontecer. Então, você tem sempre que ter um braço que lhe sustente, para você poder ter uma liberdade financeira e para você ter também uma liberdade profissional. Você não ficar
dependendo de outras coisas e até mesmo de emprego, entende? Então, num primeiro momento, você deve ter uma fonte de renda fixa. Se você tem uma fonte de renda fixa que seja um emprego convencional, como eu digo, de carteira assinada, não largue seu emprego agora. Apenas faça uma adaptação no seu tempo para você poder estudar e operar. Certo? Em paralelo a isso, faça um fundo de reserva para que você tenha uma margem que lhe garanta sustento dentro de uns 3 meses ou 4 meses, pelo menos. Porque aí você não fica com tanta pressão. Precisa fazer esse dinheiro agora para pagar a conta do mês que vem. Cara, como é que você vai trabalhar com essa pressão na cabeça? Entende? Então, esse é o caminho ideal para que você tenha em mente que o sucesso no mercado financeiro depende de você limpo, em paz, frio, que você não tenha preocupações, que você apenas opere ali e aceite o seu dia de prejuízo e o seu dia de lucro. Não tente ganhar mais do que você definiu e não tente recuperar se for dia de perda, certo? Para quê? Para que você não perca o limite que você definiu como perda, que seria o stop loss, ok? E aí, tendo essa margem de reserva, você pode sinceramente entrar no mercado. Tendo essa margem de reserva, você já começa a não ter pressão. E aí você vai saber definir o que é lucro e o que é banca. E não gaste todo o seu lucro. Invista. Invista também em fontes de renda passiva. E seja um trader decisivo. Certo? Respeitando o seu gerenciamento financeiro. E sem essas pressões. E procurando fontes de renda que lhe tragam uma expectativa de rendimento a médio e longo prazo, você vai ser um trader decisivo eterno, ad eterno, entende? Então é isso que eu tenho para vocês, pessoal. Muito obrigado, eu fico muito grato por vocês acompanharem essa série especial do Trader Decisivo. Espero estar ajudando vocês. A consciência faz com que você haja e realize coisas que no momento você nem imagina. Então, fortaleça a sua consciência programando o seu subconsciente a fazer as coisas que você quer da maneira certa, sem negatividade, só com positividade, respondendo aquelas perguntas do vídeo anterior, sempre que você é capaz e que você está disposto a tudo para ter um mindset de sucesso, para ser um trader decisivo, para ter uma fonte de renda passiva muito grande e um patrimônio líquido ainda maior. Fique com Deus, forte abraço e até as próximas séries.